Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos começar falando um pouquinho sobre grupos. Vamos à definição? Nós dizemos que um conjunto não vazio G munido de uma operação qualquer asterisco é um grupo se somente se tiver essas três condições: a associatividade, a existência de elemento neutro e a existência de elemento simétrico. Vamos começar explicando a associatividade? O que é a associatividade? A associatividade é: se x operado com y operado com z entre parênteses for igual a x operado com y entre parênteses operado com z, tal que qualquer x, y e z pertencerem ao grupo G, vale a associatividade. Compreenderam? Vamos para a próxima. A existência de elemento neutro. O que significa a existência de elemento neutro? Existe um elemento neutro pertencente ao grupo G, tal que o elemento neutro operado com x resulte em x operado com elemento neutro, que resulte em x, tal que qualquer x seja pertencente ao grupo G. Compreenderam o elemento neutro? E, por último, a existência de elemento simétrico. Vamos explicar o elemento simétrico? Para cada x pertencente ao grupo G, existe um x' também pertencente ao grupo G, tal que o x' é o elemento simétrico de x, tal que x operado com x' resulta em x operado com x', que resulta num elemento neutro. Compreenderam, pessoal? Aqui, a título de curiosidade, um grupo G munido de uma operação qualquer asterisco é denotado por G asterisco. No entanto, quando não houver confusão, não tiver mais de um grupo, nós poderemos simplesmente colocar o G e deixar a operação asterisco subentendida. Lembrando que eu coloquei asterisco apenas para representar uma operação qualquer. Eu poderia ter colocado adição, subtração e etc. Agora vamos aqui para um exemplo do grupo dos inteiros munido da operação aditiva. O grupo dos inteiros munido da operação aditiva é um grupo abeliano, a título de informação. Abeliano significa que os elementos entre si eles se comutam, pois os inteiros são associativos para a adição. E existe um neutro também aditivo, a saber, é o zero. E todo elemento inteiro é simetrizável. Qualquer z contido, pertencente ao elemento dos inteiros, existe um z negativo também pertencente ao conjunto dos inteiros, tal que z mais z negativo resulta em z menos z, que resulta em zero. Por fim, os inteiros eles são comutativos para a adição. O que significa ser comutativo? Se eu pôr z menos z, não vai fazer diferença, igual o z mais z negativo. Os elementos se comutam entre si. Agora vamos falar um pouquinho sobre subgrupo? Vamos à definição. Seja G um grupo munido da operação multiplicativa e H um subgrupo de G, estando contido em G, claro, né? É um subconjunto não vazio de G. Dizemos que H é um subgrupo de G e escrevemos H subgrupo de G. Esse sinal de menor não é sinal de menor no caso. Esse sinal nós representamos para querer dizer que H é um subgrupo de G, não é o sinal de menor. Aí nós temos que H é subgrupo de G se e somente se valer essas quatro condições. A primeira delas é a lei do fechamento, a segunda é a associatividade, a terceira é elemento neutro e a quarta é a existência de um elemento simétrico. Temos uma condição a mais, que é a lei do fechamento. Vamos explicar a lei do fechamento? A lei do fechamento é, sendo H subgrupo de G, qualquer elemento operado do subgrupo H tem que pertencer ao subgrupo H. Seja H1 e H2 elementos do subgrupo H, né, pertencentes ao subgrupo H, H1
operado com H2 tem necessariamente que pertencer ao subgrupo H. Essa é a lei do fechamento. A lei da associatividade eu já expliquei para vocês, mas não custa explicar novamente. A lei da associatividade quer dizer que H1, lembrando que esse H eu coloquei minúsculo porque nós costumamos falar Hzinho. Então, vamos falar como costumamos dizer? Hzinho operado com Hzinho 2, operado com Hzinho 3, entre parênteses, tem que resultar em Hzinho 1 operado com Hzinho 2, entre parênteses, operado com Hzinho 3. Tal que qualquer Hzinho 1, Hzinho 2 e Hzinho 3 precisa necessariamente pertencer ao subgrupo H. Essa é a associatividade. Agora, vamos para o elemento neutro. Existe um elemento neutro de Hzinho que pertence ao subgrupo H, tal que o elemento neutro de Hzinho operado com H resulta em H, porque o elemento neutro não altera o resultado das operações. E também, um elemento neutro de Hzinho operado com o elemento neutro de Hzinho tem que resultar em H. Ou seja, qualquer Hzinho precisa pertencer necessariamente ao subgrupo H. Aí temos a existência do elemento neutro. Vamos para o elemento simétrico. Qualquer Hzinho precisa necessariamente pertencer ao H subgrupo, tal que existe um simétrico de Hzinho representado por Hzinho elevado a menos 1, que aí falaremos que é o simétrico de Hzinho. Ele precisa também pertencer ao subgrupo H, tal que Hzinho operado com simétrico de Hzinho resulta no elemento neutro de Hzinho e o simétrico de Hzinho operado com Hzinho resulta no elemento neutro de H. Ou seja, cada elemento tem o seu simétrico. Agora vamos para um exemplo de subgrupo. Nós temos um dos subgrupos, que é o subgrupo trivial. Ele é contido pelo elemento neutro, na verdade é um dos subgrupos triviais, ele é contido pelo elemento neutro, porque tem apenas o elemento neutro sendo subgrupo trivial, porque o elemento neutro, ele já satisfaz as 3 condições para ser grupo. Ele é o seu simétrico, ele é o seu elemento neutro, que ele já é o próprio elemento neutro, e ele se associa entre si. Então, é um exemplo de subgrupo, no caso, um subgrupo trivial, porque tem apenas o elemento neutro nele. Agora, vamos falar um pouquinho sobre congruência. Vamos à definição? Nós dizemos que o inteiro A e B são congruentes módulo M se eles deixarem o mesmo resto quando divididos por M. Aí nós denotamos desta maneira, A congruente a B sendo módulo M. Como eu acabei de falar, eles só são congruentes entre si se quando eles divididos por M deixarem o mesmo resto. Vamos a um exemplo? O 7 é congruente ao 2, módulo 5. O 9 é congruente ao 3, módulo 6. 37 é congruente ao 7, módulo 10, mas o 5 não é congruente ao 3, módulo 4. Veja que A é congruente a B, módulo M, se somente se M dividir A menos B. E quando nós temos esse sinalzinho aqui, nós temos uma relação de equivalência sendo os dois sentidos válidos, tanto a ida quanto a volta. No caso aqui, tanto a ida quanto a volta. Certo, pessoal? Já já nós falaremos sobre classes laterais. Vamos falar um pouquinho também sobre classes laterais? Vamos à definição. Primeiro, supondo que G seja um grupo munido da operação multiplicativa. E H, como já denotamos anteriormente, seja um subgrupo de G. E A esteja pertencente ao grupo G. Vamos lá, definição. A classe lateral à esquerda, módulo H, definida por A, é o subconjunto de G, denotado por Azinho H e definido por Azinho H igual, abre chave, Azinho Hzinho, tal que qualquer Hzinho esteja contido dentro do subgrupo H. Mas o que é isso, professora Isabela? Vamos lá explicar? Significa que
qualquer ar operado com qualquer elemento do subgrupo H precisa resultar em um elemento pertencente ao subgrupo H. Vamos falar novamente? Qualquer elemento A operado com qualquer elemento Hzinho precisa resultar em um Hzinho pertencente ao subgrupo H. De maneira análoga, a classe à direita é dada por qualquer Hzinho operado com elemento A precisa resultar em um H pertencente ao subgrupo H. Ah, mas por que a esquerda e a direita, professora? Vou explicar para vocês agora. A classe à esquerda é porque o elemento A sempre fica à esquerda do subgrupo H. E a classe à direita é porque o elemento A sempre vai ficar à direita do subgrupo H. Pegou, pessoal? Vamos lá, pessoal. Relembrando, então, sobre classes laterais, nós temos que a classe lateral à esquerda é formada pelas operações entre o elemento A, no caso aqui, fixo em cada classe lateral, por cada um dos elementos de subgrupo H. Então, se operarmos A com cada um dos elementos do subgrupo H, precisa resultar em um Hzinho pertencente ao subgrupo H. E esses elementos, os resultados que aparecerão, eles serão os elementos que vão compor a classe lateral. Então, quando nós fizermos essa operação aqui, o resultado que der vai compor a classe lateral. Acompanhou, pessoal? Então, só para fechar o assunto aqui de classe lateral, se o grupo G, aqui no caso, for um grupo abeliano, as duas classes laterais serão iguais, tanto à esquerda quanto à direita. Já já eu explico para vocês, pessoal. Vamos a um exemplo de classe lateral? Então, seja G um grupo multiplicativo munido dos elementos 1, menos 1 e menos i, e H munido dos elementos 1, menos 1, tal que H, como nós já explicamos essa denotação, sendo subgrupo de G. Logo, as classes laterais à esquerda módulo H serão. Como nós calculamos as classes laterais? Vamos lá, pessoal. As classes laterais, nós precisamos pegar todos os elementos de G e operar com os elementos de H, que, por definição, é subgrupo de G. Então, vamos lá. 1 operado com H, 1, que seria o 1 aqui do grupo G, vai resultar em 1 operado com H, tal que o Hzinho precisa pertencer ao subgrupo H. Como nós faremos isso? 1, que é do grupo G, operado com 1, que é do subgrupo H, e 1, que é o do grupo G, operado com menos 1 do subgrupo H, vai resultar em 1 e menos 1. 1 e menos 1 não são os elementos do subgrupo H, então vai resultar no subgrupo H. Vamos lá agora para o próximo elemento do grupo G, que é menos 1, aqui. Então, menos 1 operado com H vai ficar menos 1 operado com Hzinho, e Hzinho precisa necessariamente pertencer ao subgrupo H. Isso vai ser igual a menos 1 do grupo G operado com 1 do grupo H. E menos 1 do grupo G operado com menos 1 do grupo H. Tal que isso vai resultar em menos 1 e 1, que novamente são elementos do subgrupo H, que também vai resultar em H. O próximo elemento do grupo G que nós vamos operar é o I. I aqui. Então, I operado com H vai ficar I operado com Hzinho, tal que o Hzinho precisa pertencer ao subgrupo H. Isso vai resultar em menos em I. Desculpe aqui, eu pus o menos errado, mas no caso aqui é I. I, que é do grupo G, operado com 1, que é do subgrupo H, e I, que é do grupo G, operado com menos 1, que é do subgrupo H, vai resultar em I e menos I. Vamos para o próximo.
O menos I, que é do grupo G, operado com H, vai ficar menos I operado com Hzinho, tal que todo Hzinho precisa pertencer ao subgrupo H. Como que vai ficar? Vamos lá. Menos I operado com 1 do grupo H e menos I do subgrupo H, né? Me desculpe. E menos I do grupo G operado com menos 1 do subgrupo H vai resultar em menos I e I, que vai ser igual I operado com H. Aí, a gente vem aqui para baixo. Portanto, existem apenas duas classes laterais à esquerda, módulo H. H e I operado com H. Sendo H, resultando em um H, tal que menos um H e IH resulta em menos IH. Compreenderam, pessoal? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre subgrupo normal? Lembrando que, após a explicação de todos os tipos, nós vamos resolver um exercício, hein? Então, se preparem. Vamos lá para a definição de subgrupo normal. Um subgrupo normal, ele é normal quando as classes laterais do subgrupo são iguais. Vamos ler, então? Seja G munido da operação asterisco um grupo e H um subgrupo normal de G, dizemos isso se, somente se, para qualquer X pertencente ao grupo G, tem-se que a classe lateral à esquerda e a classe lateral à direita do subgrupo H, ou melhor, a classe lateral à direita e a classe lateral à esquerda do subgrupo H tem que ser igual. Então, vamos lá. As classes laterais iguais. Tal que a classe lateral à esquerda do subgrupo H tem que ser igual à classe lateral à direita do subgrupo H. Ou seja, X operado com Hzinho qualquer do subgrupo H precisa resultar no Hzinho pertencente ao subgrupo H. A mesma coisa embaixo, um Hzinho operado com X precisa resultar em um Hzinho pertencente ao subgrupo H. Ou seja, a classe lateral à esquerda e a classe lateral à direita precisam ser iguais, como está retratado aqui no nosso exemplo. E aí, nós temos essa denotação para um subgrupo normal. Qual é essa denotação? É essa aqui, H subgrupo normal de G. Aí, quando nós falamos de subgrupo normal, nós não temos mais essa denotação. Nós vamos ter essa, quando nós falamos de subgrupo, apenas subgrupo, aí mantemos essa denotação, mas quando falamos de subgrupo normal, colocamos essa denotação. Compreenderam, pessoal? Agora, vamos para um exemplo de subgrupo normal. Vamos lá. Consideremos o grupo aditivo Z4, esse aqui, e seu subgrupo N, que é contido com os elementos 0 barra e 2 barra, mostre que N é subgrupo de Z4. Vamos lá. O Z4 está dado aqui os elementos que o compõem, que é 0 barra, 1 barra, 2 barra e 3 barra, porque vai até o 3 se aqui é 4, porque nós começamos do 0. Então, 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos. Compreenderam? Como nós falamos em cima, nós temos que calcular as classes laterais, para ver se vai ser um grupo normal. Vamos lá. A classe lateral, o elemento O, desculpe-me, o elemento O não, desculpe-me, o elemento 0 barra, aqui do grupo Z4, o elemento 0 barra, mais o N, que é 0 barra 2 barra, que o N é um subgrupo, né, do Z4, ele vai resultar em 0 barra, que é o 0 barra do Z4, mais 0 barra, que é o 0 barra do subgrupo N. 0 barra, que é o 0 barra do Z4, mais 2 barra, que é o 2 barra do grupo N. Isso vai resultar em 0 barra, vírgula 2 barra. Vamos aqui fazer o contrário agora, para ver se é normal. O N, subgrupo N, mais o 0 barra, vai dar igual 0 barra do Z4 mais 0 barra do subgrupo N. 2 barra do subgrupo N mais 0 barra do grupo Z4. Vai dar igual 0 barra e 2 barra. Aí, nós fazemos aqui o próximo.
1 barra. 1 barra, que é do Z4, mais N. Então, vai ficar 1 barra do Z4 mais 0 barra do subgrupo N. 1 barra do Z4 mais 2 barra do subgrupo N, que vai resultar em 0 barra mais 1 barra e 2 barra mais 1 barra, que vai resultar em N mais 1 barra. Vamos lá novamente, agora fazendo com o 2 barra do grupo Z4. Então, vamos lá, 2 barra mais N vai resultar em 2 barra do grupo Z4 mais 0 barra do subgrupo N. 2 barra do grupo Z4 mais 2 barra do grupo N. Isso vai resultar em 0 barra mais 2 barra e 2 barra mais 2 barra, que vai resultar em N mais 2 barra. Aí, aqui, nós já fizemos com 0 barra, 1 barra e 2 barra. Vamos para o último elemento do Z4, que é o 3 barra. Aí, faremos 3 barra mais N, que isso vai resultar em 3 barra do Z4 mais 0 barra do subgrupo N. 3 barra do grupo 4, do grupo Z4, me desculpem, mais 2 barra do subgrupo N. Isso vai resultar em 0 barra mais 3 barra mais 2 barra. Isso resulta em N mais 3. Lembrando aqui que, professor, mais 3 barra mais 2 barra dá 5 barra. Sim, só que o 5 barra no grupo Z4 é igual a 1 barra, porque 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra, 5 barra. Aí 5 barras. Aí, por quê? Porque 3 barras mais 2 barras dá 5. E 5 dividido para 2, certo? Sobra 1. Por isso que é igual a 1 barra. Ou seja, nós vimos aqui que eles são iguais porque eles resultam no mesmo. As classes laterais deles são iguais, tanto se você calcular pela esquerda quanto pela direita. Tanto pela esquerda quanto pela direita. Aí nós concluímos que, vamos aqui embaixo mais um pouquinho, que N é um subgrupo normal de Z4, porque tanto calculado pela esquerda quanto pela direita, eles dão o mesmo resultado, como podemos ver aqui no 0 barra. Certo, pessoal? Muito obrigada. Vamos para o próximo. Vamos partir aqui, pessoal, para o exercício. O enunciado do exercício é: mostre que a intersecção de subgrupos normais é um subgrupo normal. Nós já entendemos o que é um grupo, o que é um subgrupo e o que é um subgrupo normal. Bora resolver o exercício? Então, vamos lá. Seja G um grupo munido da operação multiplicativa e H1 e H2 sendo subgrupos de G, então, H1 interseccionado de H2 também é subgrupo de G. Vamos provar isso? Como que nós provamos um subgrupo? O subgrupo, ele tem normalmente as 3 condições de um grupo, que é a associatividade, me desculpem, o elemento neutro e o elemento simétrico. Vamos lá? Como E é pertencente ao subgrupo H1 e E também é pertencente ao subgrupo H2, segue que E é pertencente ao subgrupo H1 interseccionado com H2, porque ele pertence aos 2 subgrupos, ou seja, a intersecção desses subgrupos está contido o elemento E, no caso. Vamos lá para a segunda condição. Seja x e y pertencentes ao subgrupo H1 interseccionado com o subgrupo H2, então, x e y pertencem ao subgrupo H1, tal que x operado com y precisa necessariamente pertencer ao subgrupo H1, tal que x operado com y pertence ao subgrupo H1 interseccionado com o H2. Aí nós temos que x e y pertencem ao H2 também, tal que x operado com y pertencem ao subgrupo H2. Vamos para a terceira condição? Seja x pertencente ao subgrupo H1 interseccionado com H2, então, se x pertence a H1 e H1 é subgrupo de G, então o elemento simétrico de x também pertence a H1. Lembra que eu falei das 3 condições? Que precisa do elemento simétrico, elemento neutro e que eles se associem entre si? Foi o que fizemos aqui em cima, associatividade também.
Então, nós temos que X também pertence ao H2 e H2 também é subgrupo de G. Aí, nós temos que o elemento simétrico de X também pertence ao H2. Aí, aqui nós provamos por as três condições que H1 é subgrupo de G e H2 também é subgrupo de G. Então, o que acontece? H1 interseccionado com H2 é subgrupo de G. Então, nós já provamos que a intersecção do subgrupo é um subgrupo. Agora falta a gente provar a normalidade deles. Bora para o próximo passo? Então, vamos lá provar a normalidade entre eles. Aqui no caso, seja o elemento A pertencente ao grupo 1, me desculpem, seja o elemento A pertencente ao subgrupo H1 interseccionado com H2 e o X pertencente ao grupo G. No caso aqui, quando eu falo interseccionado, pessoal, quer dizer que é a intersecção entre o subgrupo H1 e o subgrupo H2. Aí o elemento A ele pertence a essa intersecção. E aí, o elemento X pertence ao grupo G. Nós vamos provar que o elemento X, A, operado com um simétrico de X, também vai pertencer à intersecção de H1 e H2. Vamos lá, se A pertence à intersecção de H1 e H2, né, os subgrupos, isso leva que A pertence a H1 e A também pertence a H2. Assim, A pertence a H1 e X continua pertencendo ao grupo G. Tal que XA operado com seu simétrico pertence a H1, pois o H1, aqui nós estamos provando que ele é o subgrupo normal. Lembra, a denotação é diferente, então H1 é subgrupo de G. A pertence a H2 e X continua pertencendo a G, tal que XA, X simétrico de X, pertence ao H2, pois H2 também é subgrupo normal de G. Logo, XA simétrico de X pertence a H1, H2 interseccionado, ou seja, H1 interseccionado com H2 é subgrupo de G, ou seja, a intersecção de H1 e H2, né, dos subgrupos H1 e H2, são subgrupos normais de G. Provamos, exercício feito. Pessoal, muito obrigada pela aula, espero que vocês tenham aprendido bastante com a aula de hoje. Falamos sobre grupo, subgrupo normal, falamos sobre congruência, classe lateral. Hoje foi uma aula que rendeu, falamos bastante, entendemos muito. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.